E se a verdade permanecesse enterrada por décadas? E se uma pequena pista, um frasco de sangue, uma lata de refrigerante esquecida ou um único telefonema bastassem para desvendar um caso arquivado? Neste episódio, mergulhamos em 4 casos assustadores que permaneceram arquivados por anos até que persistência, ciência e pura sorte trouxeram as respostas tão esperadas. Gayle Barris, uma mãe trabalhadora de 3 filhos, desaparece após sair de uma cafeteria com um estranho. Por 33 anos, seu caso acumulou poeira, até que um frasco de sangue esquecido, quase perdido no tempo, revelou a identidade de seu assassino. É uma história de sofrimento, acobertamentos e justiça tardia, que o deixará questionando o quão perto chegamos de monstros em nosso cotidiano. Stephanie Summers. Uma festa de aniversário nunca acontece. Em vez disso, uma descoberta brutal choca uma família e atordoa uma comunidade. A cena do crime era silenciosa, o assassino invisível. Até que mais de 3 décadas depois, o DNA reabriu as portas e apontou diretamente para um homem que já cumpria pena por outro assassinato brutal. Mas foi realmente aleatório? Ou havia algo ainda mais sombrio sob a superfície? Sylvia May Quayle, uma artista brilhante e amada, é encontrada sem vida em sua própria sala de estar, a apenas 45 metros da casa de seus pais. Seu caso foi tão assustador que até assassinos em série famosos tentaram levar a culpa. Mas o verdadeiro assassino, um rosto familiar, escondido à vista de todos, e a chave para capturá-lo estava sentada em um tapete por 40 anos. Bonnie Baker. Uma noite de comemoração se transforma em pesadelo. Uma misteriosa ligação para o 190. Um acidente de carro, um rastro que desaparece no deserto. Mas foi somente após uma confissão casual e um detetive determinado e experiente que os restos mortais de Bonnie foram finalmente identificados e uma caçada humana começou através das fronteiras internacionais. Isso é mais do que casos. São legados de perda, resiliência e verdade que se arrastam do silêncio. Então, se você acha que o tempo enterra segredos para sempre, pense novamente. Clique no botão de inscrição, curta e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode ser a descoberta que alguém estava esperando e, acredite, você não vai querer perder. Caso número 1. O trágico mistério de Gayle Barris. 9 de outubro de 1988, uma manhã fria e tranquila em Battle Creek, Michigan, na penumbra do amanhecer. Gayle Barris, de 30 anos, foi vista saindo do Speed's Coffee Shop. Ela não estava sozinha. Testemunhas lembram que ela estava na companhia de um homem de cabelos escuros. Aquele momento simples e fugaz se tornaria a última vez que alguém veria Gayle Barris viva. Gayle era mais do que apenas um nome em um arquivo. Ela era uma mãe solteira, dedicada de 3 filhos, conciliando 2 empregos em um bar apenas para sobreviver. A vida não tinha sido fácil, mas ela lutava pelos filhos todos os dias. Naquela manhã de outubro, sua rotina se tornou um mistério arrepiante. Pouco mais de 2 semanas depois, em 25 de outubro, caçadores na cidade vizinha de Emmett fizeram uma descoberta horripilante na River Road. Jazia sem vida e descartado o corpo de Gayle Barris. Seu desaparecimento terminou em tragédia e a cidade de Battle Creek foi abalada pela brutalidade do crime. Uma investigação foi iniciada imediatamente. As autoridades vasculharam depoimentos de testemunhas, coletaram evidências forenses e seguiram todas as pistas que puderam encontrar. Em 22 de outubro, curiosamente, poucos dias antes do corpo de Gayle ser encontrado, a polícia tentou prender um homem de 24 anos chamado Roger Plato, cujo carro correspondia à descrição em um caso separado de sequestro e agressão. Enquanto Plato caminhava por um
estacionamento em Bellevue, policiais se aproximaram. Mas, em vez de cooperar, Plato tornou-se violento. Na luta que se seguiu, ele tentou arrancar uma arma de fogo de um detetive. Ele foi morto a tiros, antes mesmo de poder ser interrogado. Seu corpo foi cremado, mas não antes de um frasco com seu sangue ser preservado e armazenado em um laboratório particular. Com a morte de Plato, as suspeitas se voltaram para seu amigo próximo e ex-colega de quarto, Richard Compton, um homem com um longo histórico criminal. Mas, pressionado pelos investigadores, Compton negou tudo e, sem provas sólidas, o rastro esfriou. Anos se passaram, décadas até. Então, em 2018, o detetive Scott Marshall, da unidade de casos arquivados de Battle Creek, reabriu o arquivo. Uma de suas primeiras ações foi questionar por que o DNA de Compton nunca havia sido testado. Mas assim como Plato, Compton não estava mais vivo. Ele havia morrido em 2009 e foi enterrado em Austin, Texas. Marshall obteve um mandado de busca, exumou o corpo e testou seu DNA. Os resultados? Compton não era o assassino, mas seu DNA correspondia a fios de cabelo não identificados encontrados na cena do crime, tornando altamente provável que ele tenha testemunhado o crime. Então, veio uma reviravolta do destino. Em novembro de 2020, o sargento Chris Speck, do departamento do xerife do condado de Calhoun, realizava um inventário de rotina de evidências e se deparou com algo extraordinário: um frasco de sangue, há muito esquecido, retirado de Roger Plato em 1988. Em 30 de janeiro de 2021, foi anunciado que o DNA naquele frasco correspondia diretamente ao DNA encontrado no corpo de Gail Barris. Roger Plato havia agredido e assassinado Gail. A verdade finalmente veio à tona mais de 3 décadas depois. Embora Plato e Compton já tivessem morrido, sem nunca terem enfrentado a justiça em um tribunal, a família de Gail finalmente recebeu algo que lhes fora negado por tanto tempo: respostas, encerramento, paz. O detetive Marshall refletiu mais tarde. A tecnologia do DNA é o futuro da resolução de casos arquivados, e neste caso, trouxe de volta à luz uma voz há muito perdida e deu a uma família enlutada a verdade que merecia. Processo de caso número 2. O caso desolador de Stephanie Summers era para ser um dia alegre. 30 de agosto de 1980, Stephanie Summers, de 36 anos, tinha planos de levar seu amado sobrinho de 11 anos, Kelly Roberts, ao Six Flags Magic Mountain para comemorar seu aniversário. Kelly esperou ansiosamente por isso a semana toda. Ele se vestiu com suas melhores roupas, animado para passar o dia com sua tia favorita. Mas esse dia de comemoração nunca chegou. Stephanie nunca apareceu. Ela havia se mudado recentemente para Silver Lake, Los Angeles, de New Hall, Santa Clarita, cheia de esperança e entusiasmo com seu novo começo. Mas, assim que sua vida começava a se desenrolar, ela foi repentina e tragicamente interrompida. Preocupada com seu desaparecimento, a família de Stephanie chamou a polícia. Os policiais chegaram ao apartamento dela e se depararam com uma cena que nenhuma família gostaria de imaginar. Stephanie Summers foi encontrada morta dentro de casa. O dia promissor havia se transformado em uma tragédia assustadora. A investigação começou imediatamente. Os detetives coletaram provas forenses e realizaram interrogatórios, mas nada de concreto foi encontrado. Apesar dos esforços, o caso foi arquivado. Por mais de 30 anos, os entes queridos de Stephanie ficaram sem respostas, sofrendo em silêncio, agarrados à esperança de que a justiça um dia fosse feita. Então, em 2014, um avanço. Uma correspondência de DNA ligou Harold Anthony Parkinson, um homem que morava a apenas 1,6 quilômetros de Stephanie na época,
a cena do crime. Era a cena do crime que os investigadores principais esperavam há décadas. Parkinson, no entanto, não era estranho à violência. Ele já cumpria a pena de 15 anos à prisão perpétua na prisão estadual de Cucahuala Valley, em Blythe, por um crime diferente: o assassinato a tiros de Derek Eugene Perry, em Los Angeles, em 1981. A irmã de Derek, Dolly, compartilhou uma lembrança comovente do irmão, a última refeição que fizeram juntos em um Sizzler, seu abraço caloroso e suas últimas palavras: "Eu te amo". Ela se lembrava dele como um talentoso piloto de BMX, surfista e um irmão mais velho protetor. Quando a notícia de que Parkinson estava sendo acusado pelo assassinato de Stephanie Summers foi divulgada, Dolly disse simplesmente: "Ele é um homem perigoso. Ele nunca deveria ser livre novamente". No tribunal, a defesa de Parkinson alegou que ele teve um relacionamento romântico com Stephanie e insistiu que o encontro foi consensual, mas os promotores se opuseram, revelando que Stephanie, após um breve casamento, havia confidenciado a amigos que só se sentia atraída por mulheres. A história não batia. A juíza Kathleen Kennedy descreveu o crime como um ato muito degradante, horrível e violento, e concluiu que as evidências não deixavam dúvidas sobre a culpa de Parkinson. Finalmente, em 4 de fevereiro de 2021, após 41 longos anos, a justiça se fez presente. Harold Anthony Parkinson, aos 61 anos, foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Embora nada pudesse trazer Stephanie de volta, sua história é um testemunho da perseverança, do poder da ciência forense e da determinação daqueles que nunca desistiram da justiça. Processo de caso número 3. O assassinato de Sylvia May Quayle. Este próximo caso continua a assombrar a tranquila comunidade de Cherry Hills Village, Colorado. É uma história de luz apagada cedo demais e de justiça que chegou décadas tarde demais. Era a manhã de 4 de agosto de 1981, quando William Quayle fez a curta caminhada, a apenas 45 metros de sua casa, para visitar sua filha, Sylvia May Quayle. Ele não fazia ideia do pesadelo que a aguardava dentro da casa dela. O que ele encontrou mudaria sua vida para sempre. Sylvia não era uma mulher qualquer. Aos 34 anos, ela era a personificação da energia, da gentileza e da ambição. Seus amigos a descreviam como alguém que iluminava todos os cômodos em que entrava. Ela era apaixonada por história. Trabalhava arduamente como secretária em um escritório de arquitetura e era conhecida por seu extraordinário talento na cozinha, especialmente em seus bolos de casamento. Ela chegou a abrir seu próprio negócio de bolos e, em seu tempo livre, se dedicava à cerâmica e à arte. Muitas de suas peças artesanais ainda estão na casa de sua irmã, mais de 30 anos depois. Sylvia tinha um vínculo profundo com seus pais. Todas as manhãs, infalivelmente, tomavam café juntos. Mas naquela manhã fatídica, essa rotina foi tragicamente quebrada. Pouco antes das 8 horas, William Quayle entrou na casa de Sylvia e encontrou o corpo nu e sem vida de sua filha no chão da sala. Ele imediatamente ligou para o 911. A polícia determinou que Sylvia havia falado com a irmã pela última vez por volta das 23 horas da noite anterior. No curto espaço de tempo entre aquela ligação e a chegada do pai, ela foi baleada, esfaqueada, estrangulada e abusada sexualmente. A autópsia confirmou que sua morte se deveu a uma enorme perda de sangue. Foi um ato de violência horrível e sem sentido. Os detetives encontraram sinais assustadores de premeditação. As linhas telefônicas dentro e fora da casa foram cortadas e a tela da janela do banheiro foi removida e jogada no mato alto. Mais de 140 evidências foram coletadas.
entre elas uma pista crucial. Em 1983, equipes forenses descobriram DNA estranho no tapete sob o corpo dela. Naquele mesmo ano, a esperança reacendeu quando o notório assassino em série Otis Elwood II confessou o assassinato de Sylvia, mas sua confissão, como tantas outras, revelou-se falsa. Ao lado de seu infame parceiro no crime, Henry Lee Lucas, Tull tinha a reputação de se gabar de assassinatos que não cometeu. Em 1993, todas as acusações contra ele foram retiradas e o caso de Sylvia foi arquivado. Em 2000, novos testes de DNA identificaram um perfil masculino desconhecido, mas nenhuma correspondência foi encontrada no banco de dados. Por quase 2 décadas, o assassinato de Sylvia permaneceu um doloroso mistério. Então, em janeiro de 2020, com a ajuda da genealogia genética, a unidade de casos arquivados reabriu o arquivo de Sylvia. Apenas 4 meses depois, a tecnologia revelou um nome: David Duane Anderson. Em 1981, Anderson morava a poucos quilômetros de Sylvia. Os investigadores descobriram um histórico criminal preocupante. Anderson havia cometido pelo menos 8 arrombamentos entre 1981 e 1986. Em um caso, ele chegou a remover a tela de uma janela para invadir uma casa, um método assustadoramente semelhante ao usado no caso de Sylvia. O detetive Robert Fuller viajou para Cozad, Nebraska, onde Anderson morava atualmente. Usando sacos de lixo descartados, ele coletou 15 itens que poderiam conter o DNA de Anderson, incluindo uma lata de Coca-Cola de baunilha. Em 29 de janeiro de 2021, a correspondência foi feita. O DNA, na lata, era idêntico ao encontrado no corpo de Sylvia e na cena do crime. Anderson, agora com 62 anos, foi preso em 10 de fevereiro de 2021, quase 40 anos após o assassinato brutal. Infelizmente, os pais de Sylvia, William e Mary Quayle, nunca viram a justiça ser feita. William faleceu em 1999. Mary faleceu em 2009. Eles morreram sem nunca saber quem tirou sua filha deles. A polícia de Cherry Hills Village ainda está procurando qualquer pessoa que possa ter conhecido ou visto Anderson na época do assassinato de Sylvia. Uma foto dele, de 1980, foi divulgada. A justiça pode ser lenta, mas nunca esquece. Processo número 4. O desaparecimento de Bonnie Baker. Nosso caso final começa com celebração e termina em um mistério arrepiante. É a noite de 30 de junho de 1998, nos subúrbios pitorescos de Denver, Colorado. Bonnie Baker, uma mulher de 47 anos cheia de vida e orgulho, estava comemorando um marco importante, uma promoção conquistada com muito esforço no trabalho. Ela era o tipo de funcionária com que todo gerente sonha, pontual, confiável e dedicada. Seus amigos a descreviam como afetuosa, motivada e cheia de energia. Naquela noite, ela se juntou a amigos próximos para uma comemoração casual em uma casa em Golden. O astral estava alto. Risadas tomaram conta do ambiente. Mas tudo mudou no momento em que seu namorado entrou. O nome dele era Chrissy Nini Pérez. E ele não foi convidado. Pérez, que havia sido demitido recentemente do mesmo restaurante onde ele e Bonnie se conheceram, o histórico Fort Restaurant, em Morrison, chegou sem avisar. Testemunhas dizem que a energia no ambiente mudou instantaneamente. Pérez parecia embriagado ou possivelmente drogado. Seus olhos estavam vermelhos e vidrados, e seu comportamento era agressivo e paranoico. Os frequentadores da festa se lembram dele encarando todos na sala, visivelmente chateado com Bonnie rindo, bebendo e dançando. A tensão aumentou rapidamente.
Sentindo o calor do momento, Bonnie teria dito a uma amiga: "Seria melhor eu ir agora ou vai piorar?" Essas seriam as últimas palavras que alguém ouviria dela. Ela e Pérez deixaram a festa. Poucas horas depois, por volta das 20 horas, uma ligação assustadora para o 911 chegou. Uma mulher, não identificada, alegou que um homem havia tirado a vida de uma mulher em um apartamento na West Louisiana Avenue. Ela disse que o homem dirigia um carro vermelho com placas do Colorado e que o corpo estava no porta-malas. Ele estava indo para o México. Quando a polícia rastreou a ligação, descobriu que era de um telefone público. Eles correram para o endereço, mas quando chegaram, não havia ninguém lá, nenhum sinal de luta, nada de Bonnie, nada de Pérez. No dia seguinte, o Gel Prism vermelho de Pérez foi encontrado destruído em um acidente de carro perto de Globe, Arizona. Ele havia fugido do local a pé. Quando os investigadores apreenderam o carro, fizeram uma descoberta perturbadora: sangue no porta-malas. O caso ficou arquivado até um ano depois. Em julho de 1999, 2 meninos cavalgando por uma remota reserva Navajo, no Novo México, encontraram um crânio humano a humano. As autoridades logo recuperaram um conjunto completo de restos mortais, mas os resultados da autópsia foram inconclusivos, sem causa clara da morte nem identidade confirmada. Sem nenhuma ligação sólida com Bonnie, o caso permaneceu sem solução. Foi somente em 2012 que a esperança ressurgiu. O detetive de casos arquivados, Kenneth Klaus, reabriu a investigação. Ele contatou o FBI e solicitou que os restos mortais fossem retestados. Uma análise de DNA realizada em Denver comparou os restos mortais aos de Bonnie Baker. Então, uma grande reviravolta. Em abril de 2013, a mulher anônima que fez aquela ligação urgente para o 911 15 anos antes se apresentou. Ela admitiu ter limpado o apartamento de Bonnie e Pérez após o incidente. Ela descreveu pratos quebrados, vidros quebrados e uma mesa de cozinha virada, como sinais de uma briga violenta. Ela também forneceu detalhes específicos sobre o Gel Prism vermelho, incluindo a placa, e lembrou-se de Pérez dizendo algo assustador: "Eu sei que você não gosta da Bonnie. Algo ruim aconteceu com a gente. Você nunca mais vai precisar vê-la porque eu vou fazê-la desaparecer." Sua conexão com o casal ainda desconhecida. Outra testemunha confirmou, posteriormente, que Pérez era o homem que dirigia o Gel vermelho na noite em que Bonnie desapareceu. Com evidências crescentes, um mandado de prisão foi finalmente emitido para Crescin Nene Pérez, mas a essa altura ele já havia desaparecido, desta vez através de fronteiras internacionais, morando no México. Demorou anos, mas Pérez foi finalmente extraditado em 2020. Os promotores acreditam que o corpo de Bonnie foi jogado em uma cova rasa, não muito longe de onde ela foi vista viva pela última vez. Em 27 de janeiro de 2021, uma audiência preliminar foi realizada em Denver. Pérez agora enfrenta acusações graves relacionadas a sequestro e assassinato. Após décadas de silêncio, o caso de Bonnie Baker finalmente está sendo julgado, mas os ecos assombrosos daquela noite ainda permanecem e com eles a pergunta: o que realmente aconteceu depois que a festa acabou? Isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado. Se não tiver certeza do que comentar, basta deixar um 555. Isso me avisa que você assistiu até o final. Obrigado novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais a caminho, então fique ligado.